Deus: fale aos israelitas para que tragam uma vaca vermelha, com nenhum defeito, e que nunca tenha colocado jugo sobre ela. Vocês a darão a Eleazar o sacerdote, e ele a trará para fora do acampamento, e então ela será abatida em sua presença. Uma paraxá bem conhecida por causa da sua história, por causa desse ruká, desse ruquim, ou desse ruque, sobre a vaca vermelha. Já foi pregado algumas vezes aqui, mas sempre tem algo novo que nós aprendemos. E essa paraxá, em especial, paraxá ruká, eu não vou comentar sobre Bala, senão nós teremos que ter um estudo à tarde também, então, né? Mas brevemente vamos ter aí. Baruch. Enfim, quero comentar sobre a paraxá ruká, que vai trazer algumas histórias aqui que vão nos servir como elementos proféticos. Vai ter a morte de Miriam, vai ter a parada do mar na ovelha vermelha, vai ter a morte de Aharon, vai ter Moshe e Aharon sendo punidos pelo Eterno, no episódio da água da rocha. Enfim, são assuntos bem interessantes aqui, e mais um assunto enigmático, que é a serpente abrasadora, Nahash Neherosh, ou seja, serpentes abrasadoras, serpentes de fogo. Ok. Lembrando que essa paraxá vem trazendo os 3 personagens principais: Moshe, Aharon e Miriam. Então, nessa porção, né, os nossos sábios nos ensinam que, através de Miriam, através dos méritos de Miriam, a água era dada ao povo. Através da rocha, era conhecido também como o poço de Miriam, né? Ali onde a rocha jorrava água, e sempre aparecia um poço em que os filhos de Israel conseguiam tirar água, milagrosamente no deserto. Aharon foi dito que, através dos seus méritos, dele era o mérito daquela nuvem que deixava o clima mais ameno para os filhos de Israel, ou seja, uma espécie de uma cobertura no deserto, que é muito quente durante o dia, livrava eles daquele calor intenso. E à noite, a coluna de fogo, em que aquecia os filhos de Israel e protegia eles dos inimigos, seja animais ou inimigos de outros povos. Então, aquilo protegia eles. E a Moshe era dado o mérito do maná. Então, através dos méritos do maná, foi dado nos méritos de Moshe, foi dado o maná, o pão do céu, que o salmista disse que era o pão dos anjos, que Deus tirou dos anjos e deu para os homens, que todo dia caía de manhã. Então, esses 3 elementos, a água, a nuvem e o pão, eram decorrentes dos méritos dessas três pessoas que faziam a obra do Eterno. Miriam, por que Miriam foi dado o mérito das águas? Porque Miriam, os nossos sábios dizem que o serviço divino ele se sustenta em 3 coisas, em 3 pilares: a bondade, a presença, que é a Shekhinah, e a Torá. A bondade vai ser representada por Miriam, que é representado pelas águas, que é símbolo de bondade. Porque foi por causa da bondade de Miriam que Miriam seguiu Moshe quando era pequeno, quando a mãe de Moshe coloca ele num cesto de juncos
para salvar aí da ira de Faraó, para que não fosse morto, Miriam, através das águas, conduz ele até a filha de Faraó, e ali ela instrui a filha de Faraó, dizendo, eu conheço a mãe dele e tal, e se você quiser eu posso levar ele para amamentar, e ele pode ser, você pode cuidar dele também. Então, através da bondade de Miriam, né, esses méritos que Miriam teve, a água vinha para os filhos de Israel no deserto. E quando ela morre, a prova disso é que quando ela morre, a água cessa. Aharon atraía a Shekhinah, atraía a presença divina, que é o segundo pilar do serviço divino. O primeiro é a bondade, o segundo é a Shekhinah, a presença. Então, Aharon atraía a presença. Por que Aharon atraía a presença? Porque ele era o promovedor da Shalom, promovedor da paz. Então, aonde há paz, há presença. Né? Paz não quer dizer que é ausência de problema, não é isso. É mesmo você tendo problemas, mesmo você tendo dificuldades, mas você tem uma Shalom que não é desse mundo. É uma Shalom que está acima das tempestades. Lembrando que a águia é uma das aves que voa muito alto e por mais que por mais que tenha uma grande tempestade, a águia ela voa acima da tempestade. A tempestade está acontecendo lá, ela não consegue fazer a tempestade parar, mas ela está acima da tempestade. Então, isso é o Shalom. Você ter Shalom não quer dizer que você não vai ter problema. Você ter Shalom é você ter paz no meio da tempestade. O Espírito te leva acima da tempestade, né, para que você consiga se aproximar do Eterno, reconhecer que você depende dele para que tudo possa se acalmar. Então, esse é o sentido do termo Shalom. Então, para Moshe vai ficar o mérito do pão, do maná. E maná simboliza o quê? A Torá. Por isso que o mérito do maná vem através de Moisés. Porque é ele que traz a Torá, é ele que vai no Har Sinai, é ele que se coloca como um eixo, como uma escada. É ele que é uma figura do Mashiach, aquele que vem nos trazer a Torá, aquele que conhece a vontade do Eterno e aquele que traz a Torá aos homens de uma forma que as pessoas entendam, compreendam, e ele ajuda essas pessoas nas suas dificuldades. Então, o serviço divino está baseado nessas três coisas: bondade, a Shekhinah, a presença, e a Torá. Se faltar uma dessas coisas, fica desequilibrado. Então, nós precisamos encontrar o quê? O equilíbrio. Torá, a presença divina e bondade. Faltar uma dessas coisas, né, vai acarretar um desequilíbrio. Então, partindo desse princípio, nós lemos aqui no primeiro passuco dizendo que é o estatuto da Torá, a pará do mar, novilha vermelha. Essa novilha vermelha é um sacrifício diferente de todos os outros sacrifícios. Primeiro, porque todos os sacrifícios deveriam ser feitos no Beit Hamikdash, ou no Mishkan, no santuário. Porém, o da pará do mar era feito fora do santuário. E isso, uma ordem de Hashem. Então, já começa sendo uma oferenda diferente da qual os israelitas estavam acostumados. E os nossos sábios vão se perguntar por que a novilha vermelha, a história da novilha vermelha, a pará do mar, está nessa paraxá. Porque nessa paraxá está relatando a morte de Aharon, a morte de Miriam, no 40º ano que eles estavam perambulando pelo deserto, antes de entrar na terra prometida. E a pará do mar, já havia acontecido o sacrifício dela, foi no 2º ano. Então, 38 anos depois, é que cronologicamente, seria relatado essa porção aqui de Ruká. Então, olha que interessante, os nossos sábios vão perguntar por que
estão juntas a morte de Miriam, Aharon também morre nessa porção, e a parada do mar, sendo que a parada do mar foi no segundo ano. Isso quer dizer que os nossos sábios dizem que a morte de um justo pode expiar pecados de uma geração. Por isso que essas porções estão juntas, porque a parada do mar é de suma importância. O sacrifício lá no santuário, todos eram importantes, todos tinham a sua conotação, mas a parada do mar, em especial, era, vamos dizer assim, o carro-chefe. Por quê? Porque se não houver um sacrifício de uma novilha vermelha, os outros sacrifícios não podem acontecer. Por quê? Porque para se fazer o sacrifício, para se achegar ao santuário, precisa de uma purificação. E não é só uma purificação, um mikve normal. É uma purificação das cinzas dessa vaca, a novilha vermelha. Então, vamos analisar alguns pontos aqui, que eu marquei aqui, que eu achei bem interessante e bem pertinente para nós estudarmos. Um detalhe é o seguinte, como eu falei para vocês, totalmente diferente, fora do santuário, esse sacrifício. E outro detalhe, todos que estavam envolvidos com esse ritual, seja a pessoa que ia fazer o abate, seja a pessoa que ia jogar elementos para ser queimado a parada do mar, todos ficariam impuros. Parece contraditório. Um sacrifício que é para purificar as pessoas de um contato com mortos, com cadáveres, eles se tornariam impuros e teriam que passar por um processo de purificação que duraria 7 dias. Então, olha que estranho. Por isso que é um huk, né? Um hukim, mandamentos que não têm explicação lógica. É como que eles não se encaixassem. O próprio Salomão falou que ele, em toda a sua sabedoria, achou que ele ia entender todas as coisas, mas ele não conseguiu compreender esse hukim da parada do mar. Por que ele não conseguiu compreender? Porque hoje nós vamos entender de uma maneira mais profunda por causa da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach, meus irmãos, revelou muito mais coisas que estavam na Torá. Tudo está na Torá. Os sábios traziam revelações, os sábios traziam conhecimentos, tudo está dentro da Torá. Quer seja explícito, quer seja codificado, tudo está dentro da Torá. Mas com a vinda de Yeshua, muitas das coisas que eram ruquim começaram a fazer sentido. Muitas das coisas que se faziam no santuário começaram a ter substância. A sombra começou a virar substância. E a gente começa a entender hoje o que Salomão quebrou a sua cabeça para entender nos seus dias, e ele foi humilde o suficiente para dizer, isso aqui eu não entendo. O homem mais sábio depois de Yeshua na face da terra. Ele não conseguiu compreender o sacrifício da parada do mar. Então, olha que interessante, todos que estavam envolvidos se impurificavam. Se os nossos sábios dizem que essa vaca vermelha simboliza um tzadik, essa é uma das interpretações, ela simboliza um tzadik, por que os outros se impurificariam? Porque era um Cohen Gadol, era o Eleazar, que ia lá fazer o sacrifício da parada do mar, depois de que Aharon morreu, mas antes foi Aharon, eram sacerdotes, eram levitas, eram pessoas consagradas, eram pessoas separadas, eram pessoas que evitavam ao máximo ter contatos com mortos, porque eles oficializavam no santuário. Por que eles ficariam impuros, então? Não seria estranho isso? Mas com a vida de Yeshua, vamos analisar. Quando Yeshua vem, e se Yeshua simboliza esse tzadik, esse justo perfeito, quando Yeshua vem, o que ele causa
na multidão nós já conhecemos. Causa alegria, acende a chama do coração do povo, das pessoas. O povo rodeava Yeshua, o povo se assentava para ouvir os seus sermões. Um dos mais famosos, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. As pessoas vinham aos pés de Yeshua. Pecadores, cobradores de impostos, pessoas que eram rejeitados pelas sociedades, Yehudins que tinham uma fama, mas que ouviam as palavras de Yeshua e aquilo mudava a natureza deles. Aquilo causava um aquecimento no seu coração, aquilo acendia uma chama no seu coração, aquilo fazia com que eles tivessem mais sede da Torá, tivessem sede de se arrepender dos seus pecados e seguir o Criador realmente. As palavras daquele jovem rabino de 30 anos. Então, e o que Yeshua causava nos grandes sábios? Como Nicodemos, José de Arimateia e os sábios da época, os fariseus, os doutores da lei. Se a novilha vermelha causava impureza nos que estavam ao redor dela, e todos eram tzadik, todos eram levitas, sacerdotes, então a presença de Yeshua, que simboliza a pará do mar, esse justo perfeito, causaria o quê? Constrangimentos nos grandes tzadikim. Ou seja, até Nicodemos, que era chamado príncipe do povo, era um dos príncipes, era um dos cabeças do povo de Israel. Ele chega perante Yeshua e ele fica constrangido. Porque se Nicodemos é justo, mas quem está diante de Nicodemos é infinitamente mais justo, que é Yeshua. Então, quando Nicodemos chega perante Yeshua, é a mesma coisa que aqueles sacerdotes, quando foram fazer a pará do mar. Eles se purificaram. Ou seja, quando Nicodemos chega perante Yeshua, se Nicodemos era sábio, mas a sabedoria de Yeshua era infinitamente maior. Então, o próprio Nicodemos, príncipe, fica constrangido. Por quê? Talvez alguém que não toque violão aqui, vai ver aqui o Bezalel tocando violão, vai dizer, Bezalel arrasa no violão. Na verdade, é um hobby, eu não sou músico. É um hobby. Mas, se vir alguém aqui que toca um violão clássico, o que vai acontecer comigo? Eu não vou pegar o violão. Eu vou ficar constrangido, porque eu não sou um músico profissional. E tem pessoas que estudam música, são pessoas que são habilidosas. Um dia eu chego lá, talvez. Mas, se alguém, um profissional no violão, né? Alguém que toca um violão clássico, eu vou ficar com um pouco de vergonha de tocar um violão na presença dessa pessoa. Então, é mais ou menos essa linguagem que eu estou querendo passar para vocês. Quando Yeshua veio, os grandes tzadik ficaram constrangidos. Por tamanha sabedoria, por tamanha humildade, e falava com todo mundo de igual para igual. Ele falava com a mesma serenidade com o príncipe do povo judeu e com uma criança. Tanto é que uma vez tentaram afastar as crianças e falaram, deixa as crianças. Delas é o reino do Shammai. Então Yeshua se importava com todos, desde o ancião até a criança. Desde o mais tzadikim, desde o mais doutor da lei, desde os mestres da lei, até aqueles que mal sabiam escrever a letra Aleph naqueles dias. Yeshua dava importância a todos da mesma maneira. Mas quando ele chegava perante os doutores, havia um constrangimento. Porque aqueles doutores podiam pensar, eu conheço tudo de Torá. Eu conheço toda a lei. Mas quando se deparavam com ele, é como se a justiça deles fosse trapo de imundícia, comparando com a de Yeshua. Então, olha só, os que estavam envolvidos com a pará do mar ficavam impuros.
Então, essa é a linguagem, e na minha visão, estou tentando passar para vocês, que acontecia quando Yeshua vinha. Ele veio para os doentes, mas os próprios justos também precisavam dele. Só que os justos ficavam constrangidos de tamanha sabedoria e humildade. Então, agora nós vamos entender uma coisa bem interessante. Quando havia o sacrifício da parada do mar. Quando havia o sacrifício, o que acontecia? Pegava a novilha, era feito um altar fora do santuário. Esse altar, nele seria feito a expiação e era queimada essa novilha totalmente. Ela deveria virar cinzas. Essas cinzas seriam usadas para purificação para quem tinha contato com os mortos. Quem houve um contato com o morto deveria se purificar, porque o santuário estava ali, a Shekhinah estava de uma forma muito densa. Então, todo o povo deveria ser santo. Todo o arraial, todo acampamento deveria ser santo. Então, o que tinha naquelas cinzas? Quais eram os elementos daquelas cinzas? A novilha vermelha. O que mais que tinha? Alguém quer arriscar? Aí seria a novilha inteira, né? A novilha não tirava nada da novilha, porque tinha alguns sacrifícios lá no santuário, que era tirado alguns excrementos, né? Mas a novilha vermelha, ela era queimada totalmente. Do jeito que ela estava, não se retirava nada dela. Agora eu pergunto para vocês, essas cinzas que eram da novilha vermelha, tinha mais elementos com essas cinzas? O que tinha? Quem pode me ajudar? O que era queimado junto com a vaca vermelha? Madeira de cedro. O que mais? Lã, uma lã, né? Escarlate, vermelha, né? O que mais? Água de fonte. O carmesim já falaram. O isopo. Lembra do isopo? O isopo era uma planta, é um arbusto pequeno que ele tinha uma qualidade de absorver. Era parecido com uma esponja. Era muito usado no deserto e geralmente quando o sacerdote ia aspergir sangue, né, em alguns utensílios do santuário, ele pegava essa esponja com isopo e aspergia. Então, junto com a novilha vermelha, era colocado madeira, então, seria madeira de cedro. Era colocado essa planta, isopo, era colocado a escarlate, uma espécie de uma lã vermelha, era colocado ali, e esses elementos eram totalmente queimados. Então, não era só novilha vermelha, certo? Não era só novilha vermelha. Eram todos esses elementos. A água aqui ainda não era colocada. A água só ia ser usada quando tivesse todas as cinzas daquele monturo. E daí, para fazer a purificação, usava chamada água viva, uma água corrente, misturava com essa cinza e fazia uma aspersão. Não era uma imersão, era uma aspersão para se purificar. Por exemplo, alguém que teve contato com a morte, ele ficaria 7 dias em processo de purificação. Quando chegava no 3º dia, pegava-se essas cinzas, pegava essa água, chamada água viva, misturava e aspergia na pessoa, no 3º dia. Quando chegava no 7º dia, era feito um mikveh de purificação. A pessoa se banhava as suas roupas, e aí então ela estaria apta para ir para o santuário, voltar para o santuário, sem nenhum problema de purificação. Esse era o processo da parada do mar. Agora, olha que interessante. Os nossos sábios dizem que 9 novilhas vermelhas foram sacrificadas, foram imoladas.
sempre precisaria de uma novilha vermelha. Por quê? Para que o santuário continuasse o seu serviço. Então, quando fazia aquele monturo de cinzas, eles dividiam em 3 porções. Uma porção ficaria com os levitas para fazer a purificação do povo, dos próprios dos levins. Uma outra porção ficaria guardada nos muros de Jerusalém. E uma terceira porção ficaria no Monte das Oliveiras guardada. Isso tudo é profético. 3 porções para essa purificação. E quando estava acabando aquelas cinzas durante séculos, o Eterno fazia nascer novamente uma novilha, totalmente vermelha, para que novamente fosse feito o sacrifício e tivesse as cinzas para que o templo voltasse a funcionar normalmente. Então, hoje, né, os nossos irmãos judeus estão desesperados atrás de uma novilha vermelha. Isso tem notícia desde os anos 90, que nasceu uma novilha vermelha, e chega um tempo eles descobrem que ela não é apta. Ela deveria ser apta, não pode ter 2 pelos que não sejam vermelhos. Então, desde os anos 90, os rabinos estão procurando essa novilha, porque eles querem que o templo volte a funcionar. Mas os nossos sábios também dizem que é o Mashiach que vai trazer a novilha vermelha. Mas, tendo toda a revelação do Mashiach, nós entendemos que ele fez esse sacrifício. Um sacrifício de purificação. Porque esse sacrifício não purifica só as pessoas que têm contato com a morte, mas purifica também o santuário, purifica os utensílios do santuário, em especial o altar, que todo dia era sacrificado, todo dia havia sangue. Precisava ter o quê? Uma purificação. Por quê? Aquele constante processo de oferendas, de sacrifícios, eles acabavam contaminando, porque o pecador trazia o animal e ele fazia uma espécie de transferência, um ritual de transferência, como se aqueles pecados passassem para o animal e ali o animal fosse morto. Porque, como Paulo fala, o salário do pecado é a morte. A justiça, Deus não quebra a justiça dele. Deus não quebra a lei. Então a justiça tem que ser cumprida. Onde há pecado, tem que haver uma morte. Mas Deus é tão misericordioso que ele proveu o quê? Um meio para que o homem não morresse. Então todos os sacrifícios dos animais eram sombras de algo maior que viria. E que as pessoas nem imaginavam o que iria acontecer. Hoje nós temos a noção, porque temos a revelação de Yeshua. E através dos escritos dos sábios, principalmente os mais antigos, que já falavam que a expiação de um justo pode expiar pecados. E eles relacionaram essa paraxá, a paraxá da Pará do Mar, com a morte de Miriam, considerada uma mulher justa. Teve seus defeitos, teve seus erros, mas ela teve méritos. Ela salvou Moshe das águas. Ela usou a sua bondade constantemente. Os nossos sábios dizem que ela ensinava as mulheres como se comportar, ela ensinava as mulheres a Torá, ela instruía as mulheres em todas as áreas. Aharon instruía os homens e Moshe trazia a palavra de Hashem. Moshe trazia a Torá. Moshe julgava. Moshe legislava. Então, essas 3 figuras eram de suma importância para o povo de Israel. E nessa paraxá, Miriam morre e a água acaba. Nessa paraxá, Aharon morre, o povo murmura. Logo depois que Aharon morre também, o povo murmura e vem as serpentes abrasadoras. Ora, se aquela nuvem que de dia dava sombra e à noite era uma coluna de fogo que esquentava os filhos de Israel no deserto, à noite é muito frio,
e se é fogo, espanta os animais peçonhentos, como os cobras e escorpiões. Então, quando Aharon morre, aquela nuvem cessa também. Aí vem o quê? Serpentes abrasadoras. Então, olha que paraxá enigmática. E se nós olharmos todos os elementos que foram colocados na pará do mar, nós fizermos uma relação com a entrega do Mashiach, que ninguém sacrificou o Mashiach, o sacerdote não foi lá fazer o sacrifício do Mashiach, não. O Mashiach se entregou. Ele mesmo falou, ninguém pode tirar minha vida, mas eu entrego a vocês. E ele mesmo falou que não existe amor maior do que aquele que entrega a vida pelo seu amigo. E ele entregou pela humanidade. E ele entregou não só para amigos, mas entregou para todos aqueles que um dia negaram ele, mas que depois voltaram atrás. Assim como Pedro negou 3 vezes ele. E mesmo assim Yeshua falou, se tu te arrependeres, o meu sacrifício valeu para ti. Então, esses elementos que houve na pará do mar, nós vamos ver no sacrifício de Yeshua. Nós vamos ver o madeiro representado pelo cedro, que o cedro era jogado no altar. Ele foi levado para fora da cidade de Jerusalém. E segundo alguns historiadores, foi um local estratégico que dava de frente com o templo, exatamente como a pará do mar. Tinha um local específico, porque tinha que ficar de frente com o santuário, de frente com o templo. E quando fazia o sacrifício, aquele sangue era aspergido em direção à porta do templo. Então, nós vamos ver esses elementos. Nós vamos ver Yeshua, quando ele está sentindo muita dor, alguém pega ali uma vara e coloca uma esponja, um sopo, e molha no vinagre para ele beber, para que as suas dores fossem amenizadas. E ele recusa. Então, nós vamos ver todos esses elementos que eram usados na pará do mar, estando ali, presente nesse dia. Nós vamos ver o carmesim, que é vermelho, sangue, representado pelo próprio sangue do Mashiach. Água saindo com sangue, aquela água viva que Yeshua tanto falou. Yeshua falou para a samaritana, se você crer, brotará dentro de ti um rio de água viva, que brota para a vida eterna. Isso foi notório, que as pessoas comentaram, não havia mais sangue, e depois do sangue começou a sair água. Água com sangue. Então veja, todos os elementos contidos no dia da morte de Yeshua. E nessa porção, tem uma porção interessante, que quando Moshe vai ferir a rocha, é dito que ele fere com o seu bordão, com o seu cajado, com a sua vara. Eu estava lendo um comentário essa semana, achei fantástico, que dizia que no cajado de Moshe havia o tetagrama. Estava ali cravado, encunhado, o tetagrama, o nome de Deus. Então, aquele cajado ferindo a rocha, aquele cajado continha o tetagrama. Ou seja, foi um plano de Deus para que Mashiach fosse ferido, para que os nossos pecados fossem sarados. Lembre-se, se não houver uma pará do mar, não existe purificação. E sem purificação, não existe santidade. E como diz o autor aos Hebreus, fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, olha que interessante. No bordão, no cajado de Moisés, havia escrito tetagrama. Quando trazem Yeshua e colocam o madeiro sobre as suas costas, lembrando que ele sai da fortaleza Antônia, onde foi julgado no pretório pelos romanos, porque, lembrando que Israel, né, era
praticamente escravizado por Roma. Mas era uma escravidão de portas abertas. Era um jugo. Era uma província que Roma havia dominado, mas eles tinham certas regras, deixavam os judeus ter o culto religioso, mas com muitas regras. E eles não podiam exercer pena capital. Por isso que levam Yeshua para os romanos, porque a liderança queria a morte de Yeshua. E quando Yeshua é julgado, desde quinta-noite, é açoitado, e quando, enfim, de manhã cedo, onde estavam alguns dos sinédrios que pediram que ele fosse sacrificado, então Pilatos lava suas mãos e diz que, então, vocês escolheram. Soltaram Barrabás e Yeshua vai ser, então, pendurado no madeiro. Só que, como ele é uma morte política, porque uma morte para os romanos deveria ser, daquele jeito que foi no madeiro, deveria ser o quê? Uma morte de alguém que ofereceria risco para o império. E essa foi a acusação. A acusação foi que Yeshua estava se dizendo que era rei e iria tomar o lugar de Herodes. Iria tomar o lugar de Pilatos e estabelecer um reino aqui com os rebeldes. Essa foi a acusação de Yeshua. Então, quando Yeshua sai para levar o seu madeiro, eles colocam a sentença no seu pescoço, amarram uma corda e um pedaço de madeira. Nessa madeira escreve a sentença, escrito: este é Yeshua Natsiri Yehudim Melech. Yeshua de Nazaré, rei dos judeus. Então Yeshua vai com a sentença. A sentença é que ele é o rei dos judeus. Essa foi a sentença que foi dada. Quando ele chega lá e os judeus veem ele com aquela placa, que pendura a placa no madeiro, eles se revoltaram por duas coisas. Por quê? Porque estava escrito ali: Yeshua de Nazaré, rei dos judeus. Eles se revoltaram por isso, mas os mais estudiosos, os mais cabalistas, os mais eruditos, quando olharam para aquela placa, ficaram aterrorizados. E quem fez aquela placa não conhecia, não tinha domínio do hebraico. Foi os romanos. Não foi um discípulo de Yeshua que escreveu aquela placa. Quem escreveria aquela sentença era Roma. E quando, se você colocar lá, Yeshua Hanotseri Melech Yehudim, vai aparecer as iniciais do tetragrama em cada palavra. Quando os judeus viram isso, colocaram a mão na sua cabeça e pensaram: tire essa placa daí. Apelaram para Pilatos, mas ele falou: não, essa é a sentença dele. Mas eles não falaram do que se tratava. Então, o bordão de Moisés, que tinha um tetragrama e foi ferido à rocha, o mesmo tetragrama estava lá ocultado, de forma subliminar, que era a sentença de Yeshua. Ou seja, você precisa ter muito mais fé para crer que Yeshua não é o Messias do que você crê que ele é. É preciso muito mais fé, irmãos, para crer que Yeshua não é Mashiach. São tantas evidências. Nenhum outro judeu cumpriu nem metade do que Yeshua cumpriu nas profecias. Nem a mínima parte. Yeshua cumpriu várias profecias. E quando pego, alguns antimissionários, quando pegam uma ou outra, que é o cumprimento do Ben Davi. Mas ele veio como Ben Yosef. Ele não veio como Ben Davi. Se ele viesse como Ben Davi, desde aqueles dias o reino estava instaurado. E tanto é que os judeus ansiavam em não entender a morte de Yeshua, que os próprios discípulos imaginaram: ele não é o Messias. Nosso Messias, ele vai vir montado num cavalo. Mas o nosso vem numa jumentinha. No cavalo é rei. É o rei que vem pronto para a guerra. Né, irmão? É o rei que vem pronto para a batalha. Yeshua não vem no cavalo, mas ele vem
numa jumenta, humilde, como uma ovelha muda levada a matadouro. Nem os discípulos conseguiram entender o que estava acontecendo. É por isso que depois da ressurreição, por isso que a ressurreição é tão importante. Paulo fala, se Yeshua não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Então, com a ressurreição de Yeshua vem, encontra os discípulos de Emaús, explica toda a Torá, todo o Taná que falava a respeito dele, e eles compreendem agora. Então, os discípulos acabam, somente depois da ressurreição, entendendo um plano expiatório, um plano de redenção que não começa externamente com o reino, mas começa com o reino interno. Ou seja, começa uma mudança dentro de nós, uma mudança na nossa Neshama, para que nós estejamos preparados, então, para a vinda do reino de Deus até nós. Essa foi a oração de Yeshua. Venha a nós o teu reino. Nós temos que estar preparados para esse reino. Então, essa paraxá é cheia de porções, cheia de elementos proféticos que nos acrescentem muito na nossa emuná a respeito do Mashiach. E o que acontece? Faltou água, o povo reclamou, você já conhece a história. Moshe acaba ferindo a rocha 2 vezes. Ele acaba pecando. Aharon acaba pecando também porque ele foi conivente, ele não falou nada, não repreendeu Moshe. E agora esses 2 homens também são impedidos de entrarem em Canaã. A história segue, eles estão no sul, estão ali no Negev, estão perto ali do sul da terra de Canaã. Existe o Monte Seir, que estão os edomitas, né, que são descendentes ali de Abraão também. Edom era irmão de Jacó. Então, Moisés manda a mensagem, porque eles têm que seguir em frente, e se eles derem a volta é deserto, e é muito longe. Mas se eles passarem pelo Monte Seir, tem água, tem alimento, e são um povo irmão. Quando Moshe manda a mensagem, os mensageiros, dizer a Edom que permitam passar pelas suas terras, porque é o caminho mais curto, e ele é recusado, esse pedido é recusado, Israel é impedido de passar pelas terras de Edom. Novamente Moisés manda uma mensagem e fala, olha, nós não vamos beber da sua água, não vamos pegar nada, e se pegar alguma coisa, nós vamos pagar por ela. Só precisamos passar aí, porque o outro trajeto é deserto e é muito longe. O povo de Edom fechou o coração para Israel e disse, se vocês tentarem passar aqui, nós vamos ter vocês com espada. Nós vamos encontrar com espada e vai ter guerra. Então Moshe e o povo acabam desviando o caminho. Vão pelo deserto. E lembre que a água havia acabado. Jorrou daquela rocha. E agora eles têm que ir para o deserto novamente. E o que acontece? O povo começa a murmurar. O povo começa a falar mal de Deus e de Moshe. O povo diz, Moshe, será que viemos para o deserto para morrer? Será que lá no Egito não tinha água, não tinha comida? Nós vamos morrer? O povo começou a fazer Lashon Hará, falar mal de Deus e de Moshe. E vocês sabem que naqueles dias a Lashon Hará era punido com lepra, certo? Só que nesse caso, eles não foram punidos com lepra. Com que eles foram punidos? Serpentes abrasadoras. A Lashon Hará, isso é um simbolismo. A Lashon Hará, ela atrai a serpente. Quando há a língua maldizente, quando há a língua fraudulenta, a língua que fala mal do seu irmão, que fala mal da comunidade, que fala mal de quem quer que for, ela atrai a serpente, ela atrai a Nahash. E a Nahash é a abrasadora.
Ela traz fogo no arraial. E o que acontece? Serpentes começam a invadir o acampamento. Nessa altura, Aharon já havia morrido. Então, aquela coluna de fogo já havia se dissipado. Então, as cobras começam a morder. Começam a picar o povo de Israel. E serpentes venenosas, que em poucos minutos apodrecia a carne e a pessoa morria. Serpentes venenosíssimas. Então, mais uma vez o povo se arrepende, fala para Moshe que ore a Deus para que ele tire essas serpentes do meio do arraial. E Deus tira as serpentes do meio do arraial? Sim ou não? Deus não tira. Mas o que ele faz? O Eterno é cheio de surpresas, né? Quando a gente pensa que Deus vai por aqui, ele está indo por aqui. Né? Ele consegue dar um nó na nossa cabeça. O que o Eterno faz? Logicamente, seria tirar as serpentes. Manda uma coluna de fogo. Não. As serpentes vão ficar. E os sábios dizem que quem era mordido pelas serpentes? Quem fazia lashon hará. Quem era maldizente. E o que acontece? Moshe, levante uma haste no meio do acampamento. Faça uma imagem daquela serpente, uma nahash. Pendure numa haste, no meio do arraial. Todo aquele que for picado pela serpente, olhe para a serpente e vai ser curado. A princípio, tem alguns comentários que dizem que quando Moshe colocou essa haste, explicou para o povo, alguns não acreditaram. Como? Eu vou ser curado só por olhar naquela serpente de bronze. Alguns morreram. Mas alguns ainda tinham fé. E quando eles eram picados e olharam para a serpente, eles eram curados. Instantaneamente. Eram curados milagrosamente. E o que eles viam naquela serpente, naquela haste, no meio do arraial? Eles viam somente um brilho. Imagine no deserto, que não tem uma nuvem no céu. Você fazer uma haste de cobre, algo de cobre, e coloque no meio do arraial, um lugar alto, para que todos possam ver. Quando você olha para aquilo, você vai ver o quê? Somente o reflexo do sol que bate ali. Ou seja, o reflexo do sol, que simboliza o sol da justiça, né? Seria a luz que iria curar os filhos de Israel. Até então, nem o rabino tinha falado, pelo menos que eu conheço, não. Fazendo relação dessa Nahash com Mashiach. Pode ser que tenha algum escrito, eu não conheço ainda. Mas um jovem rabino fez menção dessa serpente, chamada Yeshua. Ele falou, assim como a serpente foi levantado do deserto por Moshe, convém que o Filho do Homem seja levantado para a cura das nações. Irmãos, tudo começou com a serpente lá no Éden. A serpente abrasadora que envenena quem fala mal, que envenena quem faz lashon hará. Qual foi um dos primeiros pecados de Adão e Eva? A lashon hará. Porque Deus falou, Adão, o que tu fizeste? Adão fala, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, tu fizeste a mulher, sim, então a culpa é sua. Mulher, o que tu fizeste? Foi a serpente que tu criaste. Então houve uma lashon hará ali. Eles atraíram a serpente abrasadora e foram envenenados pelo veneno da serpente. E nos dias de Moshe, há essa figura dessa serpente de bronze, que a luz vem de cima, bate sobre ela e quem olha para ela é curado. Irmãos, se nós olharmos para a vida de Yeshua, nós seremos curados. Nós olhando para o brilho do Mashiach, que vem do alto, que vem do Pai, o brilho bate sobre ele e reflete sobre nós.
nós seremos curados do nosso pior inimigo. Paulo fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Essa paraxá, olha como tudo está conectado. A paraxá da Dumá fala da impureza, do contato com a morte. Adão e Eva tiveram contato com a morte quando eles pecaram. A morte entrou no mundo. Por conta disso, alguém teve que morrer. O Eterno foi bondoso e colocou um animal. Um animal para que fosse imolado, para que eles não fossem mortos. E qual seria a sentença de Adão? Qual seria a sentença de Adão? Como Adão deveria morrer? Segundo a Torá fala do filho rebelde, o filho maldizente, o filho que se rebelou contra o pai, o filho que se rebelou contra Israel, o filho que se rebelou contra os céus. Como esse filho deveria morrer? Pendurado num tronco de árvore, num madeiro, deixado ele ali, e antes do pôr do sol ele deveria ser tirado para que a terra não fosse contaminada. Ele ficaria suspenso entre terra e céu. Então, olha que interessante. É por isso que Paulo vai falar da morte de Yeshua como ele se fez maldição por nós. Porque essa era para ser a sentença do homem. A sentença de Adão e Eva. A sentença da humanidade. Adão deveria ser pendurado naquela árvore que ele próprio pegou do fruto e transgrediu. Essa é a sentença da Torá, pendurado no madeiro. Ele se rebelou contra o governo dos céus. Ele se rebelou. Mas, como a justiça de Deus não pode ser quebrada, a lei de Deus não pode ser quebrada, Deus não falou para Adão e falou: Adão, fica tranquilo, eu vou pagar a tua fiança aí, pode pecar à vontade aí, se tu pegar de novo, eu tenho dinheiro. Não. Alguém tem que morrer. Alguém tem que pagar o preço. E Adão não tem condições de pagar esse preço. Adão não tem condição de redimir a humanidade. Não tem condição agora de redimir a criação. Porque até a terra foi afetada com a maldição. Até os animais foram afetados com essa maldição. Porque está escrito que maldita é a terra por causa do homem. Então a sentença, é por isso que nós entendemos. Será que foi por acaso que Yeshua veio há 2000 anos atrás, quando existia a sentença pelos romanos de pendurar alguém no madeiro? Será que é à toa os elementos que existiam no dia da entrega de Yeshua? A madeira simbolizando o cedro, o carmesim, o seu sangue, a água, o hisopo, o tetagrama codificado na sua sentença. Quando alguns judeus viram aquilo ali, pediram para que Pilatos tirasse aquela placa urgentemente. Eles não falaram o que era, mas eles viram as iniciais do tetagrama. Será que tudo isso é coincidência? Como eu falei para os irmãos, é mais fácil você tem que ter muito mais fé para acreditar que ele não é o Messias. Você tem que ter uma fé infinita para acreditar que Yeshua não é o Messias. É muito sinal. O Eterno deixou muito na cara isso. O Eterno escancarou a revelação, a Torá sendo cumprida, a Torá Rai, a Torá que traz vida, ele trazendo a água da vida, ele trazendo todos os elementos e confirmando que ele é o Cordeiro de Deus. Que ele é esse sacrifício, o sacrifício ímpar da vaca vermelha, que trazia a purificação da morte. Porque o sacrifício dentro do santuário não trazia essa purificação. Tinha mandamentos específicos, tinha função específica, mas o da pará do mar era de suma importância para que o serviço continuasse. Para que as pessoas fossem sim purificadas do contato com a morte. Só para encerrar, meus irmãos, e é rápido agora, por que o homem vai se perder? Por que será que
tem pessoas que não vão estar no Olam Rabá? Por que será que tem pessoas que, infelizmente, não vão sentar junto na mesa do Cordeiro? Por que será que vai ter pessoas que não vão partilhar, que não vão estar junto com o povo de Israel no Olam Rabá, cultuando ao Eterno, tendo uma vida que se renova a cada dia, que não se envelhece, que não vai conhecer a morte, que não vai conhecer o sofrimento, que vai ser um novo Éden? E diga-se de passagem, vai ser mais espetacular do que o Éden, porque o próprio Eterno vai estar conosco. O sétimo céu, ensina aos sábios que está o trono de Hashem. No sétimo céu, nenhum ser consegue chegar lá a não ser uma Mashiach. Mas você vai ler Apocalipse, o que você lê? Que existe um trono que vai estar aqui na Nova Jerusalém. O trono de Deus, e do trono sai o rio de água viva. Existe uma praça ali, no qual existe a água da vida e uma árvore da vida, que sai de um lado da margem do rio e de outro, e se encontra. Então, olha que coisa espetacular. Se o Gan Eden era maravilhoso, imagine o mundo vindouro, quando a Nova Jerusalém descerá do céu, e os remidos estarão para sempre adorando o eterno Rei dos Reis. Para encerrar, por que será que eles não estarão? Por que será que os ímpios não estarão? Será que é por causa do pecado? Se fosse por causa do pecado, nenhum de nós estaríamos. Nenhum de nós teria a condição de estar no Olam Rabá. Então, as pessoas que vão se perder, meus irmãos, não é por causa de pecado. É porque eles rejeitaram a graça de Deus. É porque eles rejeitaram o favor de Deus. É porque eles rejeitaram essa graça que, por um lado, ela é de graça, mas, por outro lado, ela custou um alto preço de alguém. Ela custou o sacrifício de alguém. E quando o ser humano rejeita essa graça, quando o ser humano rejeita o reino de Deus aqui na terra, ele está rejeitando, ele está sendo inapto para estar no mundo vindouro. Não por causa de pecados, porque todos nós pecamos, mas porque ele rejeitou a graça de Deus. Ele rejeitou o favor imerecido. Tem uma história que eu vi essa semana, uma história bem ilustrativa. Numa cidade prenderam um rapaz, e algumas pessoas que gostavam dele foram para o governador da cidade e falaram: governador, solte aquele rapaz. Solte ele, tenha misericórdia dele. E falaram tanto que o governador: não, tudo bem, eu solto ele, mas eu tenho que ir lá primeiro conhecer ele. Mas o que ele fez? O governador se vestiu de um homem religioso, se disfarçou de um homem religioso, pegou uma Bíblia e colocou no meio da Bíblia a carta de liberdade daquele homem. E fechou. E foi lá conhecer esse homem. Quando ele chega lá na cela, aquele rapaz começou a xingar aquele homem. Falou: não quero você aqui. E ele falou: rapaz, eu tenho algo importante aqui para te dar. Eu tenho algo importante para te oferecer. E ele falou: não quero. Começou a cuspir, começou a querer bater nele, e ele teve que sair, o governador disfarçado teve que sair porque estava correndo até risco de vida. E depois o carcereiro chegou para esse rapaz e falou: cara, você fez uma loucura. Você foi muito burro. Ele falou: por quê? Porque aquele homem, vestido de um homem religioso, que estava com a Bíblia na mão, ele é o governador. E ele tinha uma carta de liberdade dentro daquela Bíblia que ele ia te oferecer, ele ia te dar hoje. E você recusou. E aquele rapaz estava marcado para no outro dia ser enforcado. E no outro dia, quando ele estava para ser enforcado, ele falou o seguinte: posso dizer algumas palavras antes de ser enforcado?
E o guarda falou, pode. Havia uma multidão, e ele falou, pessoal, eu estou sendo enforcado aqui, não pelo que eu cometi, mas porque eu rejeitei a liberdade que alguém veio trazer aqui dentro da prisão para mim. Então, essa é a grande lição que eu tenho para vocês, jovens. Eu estou sendo punido por algo que eu não aceitei. Então, essa é a grande moral da história. Adão e a humanidade pecou. Caímos. O problema não é isso. O problema é nós rejeitarmos o favor de Deus. Rejeitarmos a bondade de Deus. É nós não querer aceitar o perdão de Deus. Deus tem uma carta de liberdade para nos dar. Deus tem um contrato, tem terras para nos dar no Lan-Rabá, porque nós viveremos ali pela eternidade. Deus tem um lugar preparado para nós. E esse lugar, o que nos custa? Aceitá-lo. Muitos estão rejeitando. A humanidade, na sua grande maioria, tem rejeitado o reino de Deus. Tem confrontado o governo dos céus. E somente uma aceitação. Somente palavras que possam dizer, Senhor, eu aceito o teu reino na minha vida. Quando Yeshua veio, ele falou o seguinte, é chegado até vós o reino dos céus. Alguém pode ter dito, mas cadê o reino dos céus? O mundo está uma bagunça. O reino dos céus está dentro de nós. Se nós aceitamos o Criador, se nós aceitamos a sua carta de liberdade, nós implantamos o reino dentro de nós. E nós seremos aptos, pela misericórdia e bondade de Hashem, a estarmos no mundo vindouro. Que o Eterno possa vos abençoar. Hazak Baruch.